Construir, reformar ou decorar. Érico Urbano falando sobre arquitetura para mães, da Mãe Arquiteta. Hoje nós vamos falar sobre 4 pilares da minha arquitetura. A-E-U-F. A arquiteta Érico Urbano, afetividade, economia, você é única e uma casa precisa ser funcional. Construir uma sala de 4 por 6 metros, 4 metros por 6 metros, por exemplo, é mais fácil do que a gente ir a fundo e entender quais são as relações, as funções, as atividades que essa sala vai estar recebendo. Então, qual que é a sua rotina, o seu uso daquele espaço? Cadeiras comportadas para as pessoas só sentar e nada daquele relaxamento, que um filme pede. Isso altera o tipo de mobiliário que você utiliza, Então, nós temos uma série de itens de decoração, de mobiliário, de construção até, que elas ficam mais assertivas quando a gente sabe o uso. Mas quando está iniciando ainda uma família, quando chega um casal no escritório em que eles ainda vão casar, vão iniciar uma vida juntos, vai começar a morar ali, eles não têm ainda esse entendimento de como é essa rotina. Cada um tem a rotina na casa da sua família, E ali eles vão construir uma vida entre eles. Então você vem com a expectativa. Eu quero uma sala para assistir filme em família. Eu quero uma sala para esparramar brinquedos e brincar com as crianças, Muito embora nesse início também não tenham as crianças. Então, algo que é importante a gente conseguir direcionar e amadurecer a ideia sobre a casa é entender o que você espera para ela. E isso tem muito a ver do antes de construir, se construir. Então, algo que eu sempre falo, é engraçado falar isso profissionalmente, mas eu acho que ele tem muito a ver porque quando um cliente chega até o escritório, a gente estabelece uma relação que tem que ter muita sinceridade, muita verdade, porque a gente está entrando na casa da pessoa e a gente está modificando ou favorecendo, e às vezes não, a rotina da vida de cada um dos habitantes dessa casa. Então isso para mim ele é algo muito importante, muito sério, muito significativo, essa confiança de adentrar no lar das pessoas. As pessoas confiam em abrir a porta da casa, que a gente não faz isso para qualquer um, A gente convida a nossa casa pessoas que a gente gosta, pessoas com quem a gente convive. E as pessoas com que a gente convive, elas interferem também em quem nós somos, E como são essas relações. Então tudo isso ele é muito significativo de você poder, como profissional, entrar na casa de alguém e eles te contarem o uso da cozinha dessa forma, da sala dessa forma, do quarto, do banheiro, da área de lazer, a minha rotina é essa. Então essa questão da sala foi um exemplo, para vocês entenderem a dinâmica. Tem famílias que pouco usam sala, que de modo geral cada um assiste o seu filme, a sua série, o seu documentário, a programação no quarto. Tem famílias que gostam de assistir, por exemplo, na cozinha. Então, a dinâmica familiar de cada um dos indivíduos ali, tanto criança quanto casal, jovem, isso ele traz pra gente pontos importantes para que a gente possa colocar nos projetos. E uma coisa que ela é muito importante é que a gente tem que entender também que quando o cliente chega no escritório, ele chega com uma demanda.
mas aquela demanda não é 100% real, não porque faltou contar algo, mas é porque ela é mutável. Então, quando o cliente chega no escritório, se ele chega um casal de noivos, querendo uma casa para construir a casa, o lar, né, e abrigar essa nova família, ele ainda não tem filhos, não sabe se vai ter, não sabe se é 1, 2, 3. Então, essa mutação, essa transformação, que é tão natural, e aí sim, a mudança ela é algo muito verdadeira, né? Então, quando o cliente chega com uma demanda, essa demanda ela é um percentual do que aquela casa vai se transformar ao longo do tempo, do que essa casa vai ser para eles. Então, às vezes ele fala, eu gostaria de 3 quartos. Esse é um clichê aí, né? Sala, cozinha integrada, 3 quartos e no dormitório, área de lazer. Aí, às vezes, ele chega com essa demanda. Às vezes ele pode ser que ele tenha um filho. Num primeiro momento ele tem uma expectativa de 2, 3. Às vezes ele tem um só. Em outras vezes tem 4, tem 5. E aí aqueles 3 quartos ficam pequenos. Então vai fazer o que com essa casa? Ela tem um potencial de crescimento? Ela foi projetada, pensada numa expansão de cômodos? Ou ela ficou engessada de modo que não dá para ela crescer de alguma forma? Essa dinamicidade que existe quando você pensa que uma construção ela pode durar aí, né? Tem tantas construções centenárias, até milenárias, então uma casa ela pode ter uma validade de materiais de construção de mais de 100 anos. Mas aquele casal que ele chega no seu escritório, que ele ainda não é uma família, é só 2 pessoas que não convivem e eles têm um sonho e sonhos distintos para iniciar aquele projeto familiar de uma casa, pensar nessa casa depois de 100 anos, há muitas mudanças e transformações ao longo de todo esse processo. Quando chega um cliente no escritório que ele vem com um perfil já de uma família com crianças, e aí então ele já sabe, nós já temos 2 filhas, nós já temos 2 filhos, nós temos um casal. Isso também muda, né? Então eu tenho 2 meninas, então a minha demanda para uma brinquedoteca, para um espaço de brincar, de bonecas, né? Ela é diferente de uma dinâmica de um cliente que tinha 2 filhos, por exemplo, e ele gostava de jogar bola, então ele queria uma quadra, um campo, um espaço para brincar de futebol. As dinâmicas são diferentes. Quando você encontra um cliente que ele tem um casal, então a gente tem que atender um pouco dos 2. Então tem que atender as brincadeiras da filha, tem que atender as brincadeiras dos filhos, né? Então, cada família que chega, ela chega em um estágio, em uma maturidade familiar e um conhecimento daquela casa. Então, quando chega um casal que ainda não viveu junto, ele não sabe ainda como vai fazer uso da casa. Uma família que já tem os filhos e já sabe se é 1, se é 2, se é 3, se é nenhum, se são animais, qual que é o convívio, né? Então, às vezes é um casal e 1, 2, 3 pets, é gato, é cachorro. Essa dinamicidade de como a família se encontra no momento que ela chega no escritório, ela também é mutável, mas em alguns momentos ela já tem uma estabilidade, né? Já se sabe o que está ali naquele núcleo. E é diferente quando você atende um cliente em que os filhos já estão numa fase indo para a faculdade ou já, né, tem suas famílias, já moram fora, e aí chegam então netos, ou não, ainda não está nessa fase de chegar os netos. Então, em alguns momentos, aquela casa que foi construída para receber filhos, netos, amigos dos filhos, familiares, então aquela casa grande fica grande demais,
só para o casal. Ou ainda, quando há casos em que alguém fica viúvo, né? Aquela casa, além dela ficar grande, né? Ela também fica solitária. Muitas vezes a pessoa quer fazer uma mudança, ou não. Às vezes ela quer guardar aquelas memórias todas, às vezes ela quer iniciar uma nova vida numa casa mais condizente com essa nova etapa, menorzinha, né? Ou maior, né? Enfim. Então, nós temos dinâmicas de perfis de clientes que chegam no escritório que não é só você chegar e falar assim, é uma sala de 4x6, de 4 metros por 6. Não é só isso. Não é só uma cozinha, não é só um quarto, não é só um banheiro, né? Ele é o lugar onde você vai escovar os dentes todos os dias, onde você vai se maquiar ou não, onde você vai se barbear, onde você vai fazer as suas necessidades, as necessidades são diárias. Então, uma coisa que eu até postei esses dias, e é engraçado porque a gente vê muito postagem de arquiteto, de capas de revistas, né, de casas decoradas e arrumadas, né, mas tem eu gosto de trazer um pouco da realidade de uma questão assim, a minha filha mais velha, a minha mais nova e a minha cachorrinha, as 3 me seguem no banheiro. Então isso é incrível, porque você tem plateia de 2 crianças e um cachorro todos os dias no banheiro. Então você vai pensar assim, o banheirinho ali, um banheiro... As pessoas não se preocupam, mas é incrível como ele pode receber muitas atenções, digamos assim, que no momento do projeto, às vezes o profissional não pensa. Então não pensa que a mãe vai dar banho naquele filho, naquela filha, numa banheira. Então é comunsíssimo a gente encontrar box que não cabe uma banheira. Tem banheiras que são de chão, tem banheiras que tem pé. Quando você faz uma cesárea, quando você acabou de ter o bebê, não é nada confortável você ficar abaixando no chão para dar banho no bebê e levanta e sobe com o bebezinho recém-nascido no colo. Então, pelo amor de Deus, faça um box com tamanho que caiba uma banheira de pé, confortável para a mãe estar ali junto com o bebê e às vezes vinha alguém para ajudar. No caso eu tenho uma filha mais velha, né? Seja ela às vezes vinha me ajudar, seja marido, seja avó, alguém. Então assim, o banheiro não é só um lugar em que você vai colocar um box apertado que você não consegue nem esticar o braço porque o box vai estar te prendendo, então você fica limitado, entendeu? O box ele tem a função de tomar banho? Sim, mas ele tem a função também, ou pode ser que tenha, né, ou não, mas ele pode ter a função de dar banho numa criança dentro de uma banheira com uma outra pessoa te ajudando. Então, tem muita dessas percepções do uso para cada espaço de cada cômodo da casa, de acordo com a família, com o que você está esperando dessa casa. Então, muitas vezes, quando a gente pensa em construir, reformar, decorar, que é algo que, né, todo mundo, ou a grande maioria, ela pensa, a gente precisa entrar nessas reflexões da conscientização do que de fato você precisa, do que de fato você quer e do que de fato você pode. Você sabe que você pode ter um toque de arquitetura sem necessariamente um projeto completo? Eu posso te ajudar com atendimento online. Você pode me seguir nas redes sociais, Instagram arc.erica.urbano e o canal do YouTube AEU Arquiteta Érica Urbano. Sinta-se à vontade para me mandar mensagens e eu vou receber com muito carinho.